Bom dia, turminha do segundo ano, turminha linda, tudo bem com vocês? E aqui é que vocês peguem um livrinho de vocês de geografia, tá? E abram na página 14, onde tem aí Ficou Curioso. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto do trânsito. Preste atenção, a gente já viu, né? Alguns sinais de trânsito, vimos alguns símbolos também. A gente vai dar continuidade, onde tem aí, ó, sinais de trânsito para todos. Aí tem aí, ó, alguns sinais de trânsito foram criados para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência física, assegurando a elas o direito de ir e vir com segurança. O que é acessibilidade? É facilitar o acesso. A gente sabe que aquelas pessoas cadeirantes, os deficientes visuais, eles têm alguma dificuldade, né, para se locomover, principalmente nas grandes cidades, né, nas nossas cidades com vários problemas, lixo pelas ruas, calçadas esburacadas, entre outros problemas. Então, essa acessibilidade aí facilita o ir e vir dessas pessoas com deficiência. Bora lá, no Iguaí Diferente tem duas placas de sinalização aqui, estão vendo aí no livrinho de vocês? Então, a primeira placa é proibido parar e estacionar. A gente é comum a gente ver essa plaquinha, essa daqui com apenas uma faixinha nela, né? Então, quando tem apenas uma faixinha, é proibido estacionar. Quando aparece o X, é proibido parar e estacionar. A outra placa tem aqui, ó, exclusivo deficiente físico, ou seja, tá dizendo que é permitido, é exclusivo para o deficiente físico estacionar. Então, que deficiente físico é esse? Geralmente os cadeirantes e geralmente os carros de cadeirantes, de pessoa com deficiência visual, vem com esse símbolo aqui. Então, ó, a pessoa, né, não pode estacionar ali porque tá garantido a vaga a tia, mas não tem nenhum deficiente físico. Então, por isso que minha mãe estacionou, mas não pode. Se sua mãe não é deficiente física, não pode, porque a qualquer momento pode aparecer e a vaga vai estar ocupada. Então, não pode. Bora lá. No primeiro tem assim, observe as placas de trânsito a seguir, pesquise o significado delas na internet e registre no caderno. Então, vocês podem, para não registrar no caderno, pode colocar aqui mesmo, proibido parar e estacionar, estacionamento exclusivo para deficiente físico. Não tem problema não, tá, gente? Quem preferir escrever no caderno, melhor. No segundo tem, depois, converse com colegas e o professor, perdão, sobre essas placas e responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual placa representa um direito das pessoas com deficiência física? A placa A ou a placa B? Na letra B tem, nos lugares que frequenta, você observa esse tipo de placa, esses tipos, geralmente tem, né, em shoppings, em supermercados, nos bancos, mas aí é uma opinião sua, tá, gente? Vocês vão ver se vocês observam ou não. Na letra C tem, reflita sobre quais são as dificuldades que as pessoas com deficiências físicas encontram quando outras pessoas não respeitam essa placa de sinalização. É como a tia falou, a placa tá lá, tá reservada para a pessoa que tem deficiência. Então, eu cheguei, eita, mas não tem nenhuma placa ali disponível para mim, nenhuma vaga. Não tem nenhum deficiente, eu vou estacionar ali. Então, eu vou estaciono naquela placa, ali naquela vaga garantida para ele. E se ele chegar, e se eu não estiver, como é que eu vou fazer para dar aí essa preferência? Então, gente, se está exclusivo, indicado ao deficiente, é exclusivo dele. Então, a pessoa não vai estar ali procurando, cadê o dono desse carro, cadê o dono para poder estacionar? É direito dele. A mesma coisa acontece, um assunto puxa o outro, né? A mesma coisa acontece com aquelas cadeiras reservadas nos ônibus, para idoso, para gestante, para obesos. Muita gente, ó, tá nem aí. Às vezes chega uma mãe com uma criança de colo, né? Ou gestante, e tá lá uma pessoa sentada, fecha os olhos, finge que não tá vendo. Isso aí, gente, é uma falta de respeito com o próximo. A gente tem que sempre ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, se você ali tá ali idosa, hoje você é novo, é jovem, mas amanhã você pode ser uma idosa, hein? E aí? Você vai gostar que façam isso com você? Então, a gente tem que ter sempre a empatia de se colocar no lugar dos outros. É aquele ditado, né? Minha mãe sempre diz, não faça com os outros o que você não quer que façam com você.
Então, se colocar sempre no lugar do outro. Na página 15, tem aqui, ó, a pintura, né? A gente vai aí para conectar com a aula de artes, porque muitos artistas gostam de pintar aí os meios de transportes. Então, essa obra aqui é a reprodução da obra Trem na Neve ou a Locomotiva de Claude Monet. Claude Monet, que foi pintada em 1875. Então, ó, tem aqui falando um pouquinho sobre ele, tá? Quem é o artista, aí vocês lerem aí direitinho, que tá falando aí sobre o artista. Eu vou deixar para vocês realizarem também as páginas 16 e 17. Tá bem facinho, gente. Estão vendo aqui, 16 e 17. Então, vocês vão fazer aí essa página, a página 14, para responder as perguntinhas, as páginas 16 e 17. Vou continuar agora com nossa aula de história, tá? Tá bem legal também nossa aulinha de história. Agora vocês vão mudar aí para o livrinho de história, na página 13, onde tem convivência entre os povos indígenas. A gente viu na aula passada, não foi? As convivências entre as pessoas, que as pessoas, né, para ter uma convivência boa, é preciso que cada um faça a sua parte. Então, a gente viu vários exemplos, não foi, gente? Aqui, ó, a menina jogando lixo na lixeira seletiva. Quando a pessoa vai, né, passear com o seu animalzinho, sempre levar um saquinho para quando ele fizer ali suas fezes, recolher e jogar no lixo, que ninguém é obrigado a estar pisando em fezes de animal. Aqui também respeitar a fila, né, é importante, tem muitas brigas por conta disso, que o pessoal quer furar a fila, isso é um ó. Então, temos que respeitar a fila. Aqui também, ouvir músicas. Eu sofro tanto, gente, com isso de ouvir músicas, Gil. Porque aqui, onde eu moro, é assim, cada um que queira aumentar o seu rádio no maior volume, né? A pessoa não escuta o som para si, quer que os outros também escutem. Então, nós somos obrigados a escutar. Então, é difícil, é complicado. Mas, como são familiares, né, que moram aqui próximos, e também como a pessoa não gosta de estar arrumando problema, a pessoa vai suspirando, né, engolindo os sapinhos, mas é difícil. A pessoa tá ali querendo descansar, querendo ver sua novela, o seu noticiário, o seu programa, e tá ali aquele rádio, né, aquele som ligado alto até tarde, é difícil. Pronto, agora a gente vai ver como é a convivência entre os povos indígenas na página 13. Tem aí, no Brasil, atualmente existem mais de 240 povos indígenas que falam mais de 150 línguas. Olha para aí, vocês acham esse número grande, né? 240 povos indígenas, mas no descobrimento, lá no início, em 1500, ó, era maior ainda esse número. Bora lá. Além da diversidade de línguas, cada povo tem seus costumes e suas tradições. É comum, né? O indígena tem a sua cultura própria, as suas tradições, que eles vêm cultivando há muito tempo. Os povos indígenas estão distribuídos em áreas urbanas e rurais do país. Em áreas urbanas, tinha nas cidades, isso mesmo, antigamente eles viviam mais nas áreas rurais. Hoje, os indígenas também, a gente já pode encontrar indígenas nas áreas urbanas. A maioria vive em terras indígenas, áreas marcadas pelo governo, onde as terras são coletivas, ou seja, a terra são de todos os indígenas ali que convivem, não tem a terra é minha, é como assim, a cultura deles é diferente da nossa, né, gente? A minha casa é minha casa, eu que comprei ou eu que construí, é minha casa. Na indígena não tem o meu e o seu. Lá o indígena é o nosso, é o coletivo. Então lá também nas tribos indígenas não tem classe social, né? Como tem aqui, pobre, classe média, rico, aquele, né, menos, o mais pobre ainda, né, que está abaixo da linha da pobreza. Lá não. Lá os indígenas vivem em comunhão, ou seja, não tem melhor nem pior. Tá todo mundo ali no mesmo patamar. Eu acho isso tão interessante lá nessas tribos. Bora lá. Nas terras indígenas, esses povos vivem em aldeias formadas pelo conjunto de moradias e demais espaços de convivência. Leia o texto e observe as imagens para conhecer mais sobre dois povos. Os povos Craô e os Cuicuró. Bora lá. Nas aldeias dos Craô, as casas formam um círculo com um pátio no meio.
A estrutura das casas é de madeira e elas são cobertas com folhas de palmeiras. Suas paredes podem ser de material ou de madeira como barro, sem janelas. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em volta das casas acontecem as corridas de toras de árvores. As aldeias craôs ficam no Tocantins, em uma região do Cerrado com clima seco, plantas baixas e árvores espalhadas. Então, aqui nas indígenas craôs, as aldeias aí, as casas formam um círculo e tem um pátio no meio. A estrutura das casas é feita de madeiras e são cobertas com folhas de palmeiras. Suas paredes podem ser de material ou de madeira e elas não têm janelas, tá? No pátio é que se fazem as cantorias e as festas. É muito comum, gente. Nas tribos, nas aldeias, o pátio ali serve para fazer todos os rituais indígenas. As festas, os cerimoniais, tudo é feito ali no pátio. Então aqui, ó, tem as indígenas dos povos craôs, os indígenas durante a corrida de toras na tradicional Festa da Batata. A aldeia de Santa Cruz, no Tocantins, em 2016. Olha que interessante, eles correm aí com uma tora de árvore nas costas e aquele que chegar primeiro é que ganha essa competição. Mas se vocês observem aí no livrinho de vocês, as toras são grandes e pesadas, viu? Eles lutam aí para ganhar aí essa corrida. Agora na aldeia Cuicurô, bora lá. Os Cuicurô se encontram na região conhecida como Alto Xingu, que fica lá no Mato Grosso, entre a floresta amazônica e o Cerrado. Os altos xinguanos vivem de modo bastante parecido, mas falam línguas diferentes. Além de morarem na região do rio Xingu, os povos alto-xinguanos estão ligados por casamentos, festas e trocas de objetos. Suas aldeias têm formato oval, olha, diferente da outra que é circular, com grandes casas de madeiras recobertas de sapê. No pátio central há uma construção chamada Casa dos Homens, onde as mulheres não devem entrar. Olha que coisa! Não gostei não. Mas é a cultura deles, tá, gente? Bora lá, a tia vai recapitular. Então aí, ó, além das moradias, os povos estão ligados por casamentos, festas e trocas de objetos. Suas aldeias têm formato oval, com grandes casas de madeiras recobertas de sapê. Sapê é uma planta, tá? Tipo uma grama. Seus galhos, depois de secos, são utilizados para a construção de telhados. Então, quando esses galhos estão sequinhos aí, eles colocam aí para fazer o telhado dessas cobertas. No pátio central, há uma construção chamada Casa dos Homens, onde as mulheres não devem entrar. Olha que linda aqui, gente. Então, se vocês observarem aqui, tia vai colocar o dedinho aqui mesmo, é a aldeia, e o formato da tribo, da aldeia, é oval. Estão vendo aí, gente? Oval, aí é nesse pátio que tem a Casa dos Homens, onde as mulheres não podem entrar. Bora lá, no jogo rápido, tem aí, qual é a semelhança de organização dos espaços entre as aldeias dos povos Craô e Cuicurô? Então, nas duas aldeias tem um pátio o quê? Central, então a semelhança é essa, porque nas duas aldeias tem um pátio central, onde são realizados ali as festividades, as cerimônias, os rituais e etc. No segundo tem, como são as construções das moradias dos dois povos? Então, vocês vão observar. Uma moradia, né, dos craôs é feita de madeira, coberta de folhas de palmeira. A outra, né, é feita também de madeira, mas é coberta de uma plantinha que te disse o nome, vocês vão procurar aí para saber. No terceiro tem, onde são realizadas as festas e as demais atividades envolvendo as comunidades dos dois povos. É onde no pátio que vocês vão ver aí e vão escrever, tá bem facinho. Na página 15, tá falando de acessibilidade, é a mesma aula que a gente teve em geografia. Presta atenção. Para que todos possam se movimentar e circular com segurança e autonomia nos espaços públicos, é preciso que não existam barreiras físicas ou arquitetônicas. Ou seja, as barreiras arquitetônicas são as construções, né? E a autonomia é o direito da pessoa transitar, a independência que a pessoa tem de realizar suas próprias coisas, sem precisar de alguém para isso. Bora lá.
Barreiras podem ser explicadas como qualquer obstáculo que limite ou impeça a liberdade de movimento e circulação das pessoas, independente de sua condição física. Ou seja, eu não tenho nenhuma deficiência física, mas tenho um buraco ali na minha rua. Então, aquele buraco, mesmo eu não tendo uma deficiência, eu posso vir a me machucar, cair ali. Principalmente quem tem deficiência. Então, quando a gente fala em barreira, é um buraco, é uma calçada que seja alta, são várias coisas que impedem o ir e vir das pessoas. No jogo rápido, vocês vão procurar lá na página, no material de apoio, e vão recortar as imagens e colar cada um em um espaço. Tá explicando aqui, tá? Vocês vão observar, vão ler e vão colar cada um em um quadradinho aí, para deixar a atividade bem bonita. Na página 16, no desafio, tem: você acha importante que as ruas e os demais espaços públicos sejam acessíveis a todas as pessoas? Será que é importante ou não? Ah, não. Precisa não ter, eu não tenho deficiência, para que isso? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Não. É importante que todo mundo tenha essa acessibilidade. É importante que todo mundo possa trafegar, né? Ter o direito de ir e vir respeitado, sem depender de ninguém. Então, é importante sim. No jogo rápido, você vai ajudar Pedro a chegar até a escola, desviando dos obstáculos presentes no seu caminho. Então, a gente olha aqui, observando, muitos desses obstáculos impedem aí quem é cadeirante, quem tem deficiência visual, de ir e vir, de ter acesso, gente. Então, são pequenas coisas como um buraco, casca de banana, uma escada. A escola mesmo, nossa escola, ela tem uma rampa, né? Então, se tiver algum aluno com deficiência física, um cadeirante, que estude no segundo ano, naquelas salas de cima, ele tem como subir, porque é uma rampa. Então, lógico que ele vai precisar de alguém que empurre a cadeira, porque ele não vai conseguir subir só porque é a rampa. Mas ele vai ter esse acesso. Se fosse escada, ele teria esse acesso? Não. Então, vocês vão procurar aí o obstáculo, tá? Vocês vão levar Pedro passando aí, para ele não passar por esses obstáculos, desviando aí do caminho. Quero ver quem vai conseguir. Beijos para vocês e até a próxima aula.